Caneta detectora de tensão. Essa é a caneta detectora de tensão. Como o próprio nome diz, ela detecta se tem tensão ou não. A caneta ela não vai informar para você o valor de tensão, se é 127, se é 220. Ela vai apenas informar tem tensão ou não tem tensão. Por exemplo, numa instalação que tem um fio fase e um fio neutro. Com a caneta eu consigo fazer a leitura e identificar qual que é a fase e qual que é o neutro. Porque a caneta ela vai ler o campo magnético. O que o profissional precisa entender, a caneta ela lê o campo magnético. O que acontece? Se o campo magnético ele for baixo, a caneta ela não vai ler. Aqui na caneta tem uma informação importante. A caneta ela lê uma tensão de no mínimo 90 e no máximo 1000 volts. Se a passar a caneta no cabo, essa tensão ela for abaixo de 90 volts, o fabricante não garante que a caneta ela vai fazer a leitura. Por isso é importante ter esse conhecimento. Esse é o botão de liga e desliga. Aqui eu pressiono, eu desliguei a caneta. E aqui eu pressiono novamente. E ele faz a leitura. Cabos blindados, cabos com uma isolação de uma espessura considerável, não é garantido que a caneta ela vai fazer essa leitura, porque ela lê o campo magnético. O funcionamento dela é bem simples. Esse cabo, eu sei que é a fase porque eu que fiz essa tomada, eu fiz essa instalaçãozinha. Eu coloco no cabo fase e a caneta ela indica que tem tensão. Eu coloco no neutro, ele já indica que não tem tensão. Por quê? Porque ele não sinalizou. Ela sinaliza para mim, ela apita, ela faz um barulho sonoro e ela tem um LED aqui, ele acende. Então eu tenho certeza que esse cabo, esse fio tem energia e esse não tem. A caneta ela lê o campo magnético. Olha o que acontece. Eu colocando a caneta aqui na tomada, a caneta está indicando para mim que não tem tensão. Por quê? Porque ela não conseguiu ler o campo magnético. Aqui o campo magnético ele está mais baixo do que aqui. Essa é uma prova que o profissional ele precisa conhecer o instrumento. Nesse caso, uma tomada dessa, alguns metros de altura, o profissional faz a leitura, ele vai imaginar que não tem tensão, ele pode acabar levando um choque e caindo da escada, caindo de uma altura e acabar se machucando. Eu vou mostrar aqui com o multímetro que aí eu tenho tensão na tomada. Eu tenho 116 volts. Mesmo assim, a caneta aqui na tomada, ela não consegue fazer a leitura do campo magnético. Para que o profissional não se engane, precisa saber usar a ferramenta. Até aqui na ponta de prova, ela consegue ler. Ela consegue pegar o campo magnético. Aqui no neutro, novamente, aqui eu não tenho tensão no neutro. Nem na ponta de prova e nem no cabo. Aí você coloca para o lado de cá. Na fase, ela me indica que tem tensão. Então eu consigo diferenciar qual é o cabo que tem tensão, qual é o cabo que não tem tensão. Mais uma vez, ela me indica que ela não consegue reconhecer, ler o campo magnético direto na tomada. Aí o profissional pensa que não tem tensão e tem. Esse cabo eu sei que é o fase porque eu fiz a instalação. Agora imagine você vai numa instalação desconhecida. A caneta ela é importante, ela ajuda. Porém, o profissional precisa ter o conhecimento da ferramenta. Senão aqui já ia tomar um choque. Ó. Imagina aí a 5 metros numa escada. Imagina em cima do andaime fazendo a leitura. Toma um choque lá de cima, cai e acaba se acidentando. Então não se esqueça que a caneta ela faz a leitura do campo magnético. Eu preciso ter um campo magnético suficiente para que a caneta consiga fazer a leitura.
bem simples de utilizar, a caneta detectora de tensão. Não esquecendo a faixa de tensão mínimo de 90 e máximo de 1000. Por que o mínimo de 90? Porque senão ela não consegue gerar o campo magnético, o cabo não consegue gerar o campo, a tensão não consegue gerar o campo magnético para que a caneta consiga fazer a leitura de 90 volts até 1000, ela consegue gerar o campo e a caneta consegue fazer a leitura. Bem simples de usar a caneta detectora de tensão.